Bom, foi uma introdução bem sutil nesse universo das navegações, a minha. Eu remei durante muitos anos na cidade de Paraty, que é uma cidade que tem uma simbiose com o mar impressionante, né? Os portugueses construíram a cidade abaixo do nível da maré cheia, de modo que a maré entrasse na cidade. Tem uma foto incrível da rua de casa totalmente alagada, e era uma solução portuguesa para o problema do esgoto no Brasil colônia. Então, a cidade fica quase que uma pequena Aveiro alagada durante algumas horas da maré cheia, e assim descobri o universo das canoas de um pau só. E aos poucos eu fui percebendo que cada região tinha um feitio, um design próprio e que tinha razões técnicas muito precisas para cada tipo de uso dessas embarcações aparentemente tão toscas. E assim eu me encantei por essas características. E no final surgiu a ideia de fazer a travessia do Atlântico. Ninguém tinha atravessado o Atlântico Sul a remo, mas já havia várias tentativas, e algumas bem-sucedidas, do Atlântico Norte. E as razões do fracasso eram muito interessantes. Não era a exaustão física, as tempestades, a distância. Eram falhas no planejamento curiosas, como uma alimentação, uma dieta mal planejada, um descuido na escolha da rota. E aí eu me apaixonei pelo estudo das rotas que os portugueses foram inaugurando. Eu sempre digo, né, que Cabral não descobriu o Brasil, né? Provavelmente já havia vários homens na tripulação de Cabral que já tinham estado no Brasil. A grande conquista que acontece em 1500 dos portugueses é que eles foram a primeira nação que entendeu esses mecanismos oceânicos, né? Os sistemas anticiclônicos, e eles entenderam que são sistemas circulares, né? O Atlântico Norte vira com os ponteiros do relógio em torno do centro de alta pressão, perto dos Açores, e o Atlântico Sul, ao contrário, como se fossem gigantescas engrenagens. E esse conhecimento português, que está ligado à ciência, a habilidade deles de calcular a latitude pela passagem meridiana do Sol, que é uma evolução espetacular, numa época em que não havia cronômetro para você poder calcular as suas posições, as coordenadas geográficas, fez com que Portugal inaugurasse um empreendimento global sem precedentes na história da humanidade. E estudando história, de repente eu comecei a me apaixonar pela ideia de fazer um barquinho e, de certa forma, repetir a rota de retorno das Índias que os portugueses usavam. Os portugueses nunca desceram a costa africana até a África do Sul, até a cidade do Cabo. Eles faziam esse contorno do sistema anticiclônico e, infelizmente, muitos livros de história estão equivocados sobre a sequência de descobrimentos, mas começa com Gil Eanes, depois com Dias, né, com Bartolomeu. Eles foram, pouco a pouco, compreendendo esses sistemas, esse macrosistema circular, e nesse sistema o Brasil estava no caminho de Portugal e a costa africana era o caminho, a atlântica era o caminho de retorno. E eu acho que foi essa curiosidade, digamos, histórico-científica que fez com que a minha viagem desse certo. Vários trabalhos na área de análise sinótica, de meteorologia, trabalhos também não científicos, mas, por exemplo, o estudo das ondas eletromagnéticas. Era uma época, nos anos 80, a gente ainda não tinha um sistema de GPS, de AIS, a gente não tinha telefonia satelital, e eu comecei a me dedicar, eu não sou cientista, mas com quase um empenho científico em resolver essas questões. Eu fiquei muito impressionado também com um francês que atravessou o Atlântico Norte, patrocinado, o Gerard Daboville, patrocinado por uma empresa que vendia sardinhas em lata na Bretanha, que se chama Capitaine Cook.
e para agradar o patrocinador, ele só comeu sardinhas em lata, quase morreu, teve uma constipação intestinal que quase o matou, e eu descobri o relatório médico que foi feito depois, porque ele, de fato, estava próximo da morte, ele teve que desmontar a bomba de porão, fazer uma redução nas tubulações, introduzir no reto, bombear não sei quantas vezes. Era uma experiência completamente absurda. Eu falei, meu Deus do céu, hoje a gente tem especialistas em nutrição, em dietas balanceadas. E, embora eu estivesse num barquinho muito precário, de formas clássicas, né, um barco, como a gente fala em inglês, double-ended, com duas proas, mais ou menos como os barquinhos, os barcos moliceiros aí do Aveiro, que também são barcos de duas proas, muito marinheiros, mas apesar de ser um barco de linhas clássicas, ele tinha soluções muito interessantes, né? Era uma época em que ninguém acreditava ainda nos painéis fotovoltaicos, e aí eu fui procurar os maiores especialistas na América do Sul de energia fotovoltaica, e tinha uma fábrica única no hemisfério sul da Terra, aqui pertinho de São Paulo, e assim eu fui juntando um monte de soluções e preocupações, as técnicas de laminação. O barco era feito de cedro rosa, né? Hoje é uma madeira de uso proibido, mas foi feita numa técnica de laminação extremamente sofisticada e nobre, né? Em três camadas alternadas em ângulos de 60 graus entre si. E eu fui juntando todas essas soluções, as tintas anti-incrustantes que eu usei no fundo do barco, o estudo de correntes e ventos, que eu comecei a estudar, quase que eu fui até as raias da loucura para entender quais eram as alterações cíclicas, e no final eu concluí que no inverno as condições sinóticas eram muito mais duras e difíceis, porém a direção dos ventos e correntes, que era o que mais me interessava, eram mais favoráveis. Então, apesar de pegar uma época muito tempestuosa, eu deixei a Namíbia no dia 10 de junho, eu acabaria pegando uma sequência absurda de tempestades na corrente de Benguela, que é uma região mais tempestuosa até do que o próprio Cabo Horn, né? A gente fala sempre no famoso Cabo Horn, que separa Atlântico e Pacífico, mas a frequência de tempestades acima de força 9 e 10 na corrente de Benguela é muito maior. E esses foram estudos que nortearam a rota, e no final foi uma viagem muito feliz. Em primeiro lugar, eu tinha esse interesse, diria, pseudocientífico no estudo das linhas das embarcações, e eu me dediquei a buscar um projeto de embarcação pequena com menos de 6 metros de comprimento, 1,5 metro de largura. Cometi um erro inicial porque eu sabia que as tentativas fracassadas de travessias a remo ou em barcos muito pequenos, elas fracassavam porque os barquinhos capotavam. Então, você não vai colocar uma quilha com chumbo para ter lastro num barco a remo, num veleiro, num navio, sim, mas num barco a remo, não. Então, eu primeiro comecei estudando o desenho das embarcações, optei por uma embarcação clássica, que foi uma decisão muito feliz, porque eu acompanhei várias tentativas no Atlântico Norte de travessias a remo, onde os protagonistas eles encomendaram desenhos a projetistas franceses e ingleses super sofisticados, como Ufa Fox, verdadeiros gênios de projetos e de hidrodinâmica. Mas aí eu percebi, pela experiência que eu tinha com os pescadores e com esse conhecimento acadêmico informal do cara que depende do mar para viver, e eu percebi uma característica que foi estrategicamente muito importante. Eu tinha que projetar um barco para ser marinheiro e
e para navegar bem, e tinha que projetá-lo também para não navegar. E esse foi um detalhe muito interessante. Esse francês que eu mencionei, que teve o problema de constipação, ele atravessou o Pacífico uns anos depois da sua travessia atlântica, com um barco extremamente moderno, em fibra de carbono, e a travessia foi um desastre, porque o barco foi desenhado para ter uma ultra performance, mas ele se esqueceu de um pequeno detalhe. Os projetistas também se esqueceram de um detalhe muito interessante, que um pescador de Camocim, no Ceará, sabe. Um barco a remo, ele não navega 100% do tempo de maneira ativa. Você rema 10, 12, 14 horas num dia, o resto do tempo você fica à deriva na posição de não navegar, na posição de ser levado pelo mar. E isso quem pesca sabe, os barcos de Camocim ficam 15 dias no mar, a maior parte do tempo à deriva. Então, eles navegam até os contrafortes lá das plataformas oceânicas e depois eles ficam à deriva ou ancorados em alto mar, à mercê do mar, ou seja, numa posição, numa atitude passiva. E esse foi um detalhe muito importante do projeto do barco. Depois eu estudei a rota, primeiro pela curiosidade de entender as viagens portuguesas no Atlântico, no Oceano Índico. Depois eu comecei a estudar astronomia, porque eu falei, puxa, eu vou ter que tirar uma carteira de capitão e aprender a calcular minha posição pelos astros de uma maneira não muito diferente da que os portugueses usaram no século XVI. Quer dizer, até os anos 80 não evoluiu a frota mundial de navios, principalmente gregos, eles navegavam por sextante. E aí eu descubro essa história incrível dos portugueses, da evolução científica deles no cálculo da latitude, onde você, medindo a altura do Sol, fazendo a correção de declinação, você diminui de 90 graus essa altura do Sol no meio-dia verdadeiro, né, o meio-dia real, e você obtém a latitude com uma precisão extraordinária. Qual era a dificuldade desse período das navegações? Era o cálculo da longitude, que demanda o conhecimento do tempo, e o conhecimento preciso do tempo só viria no final do século XVIII, com o H4, lá com o cronômetro do Harrison, que depois foi testado nas viagens do Cook. Quer dizer, 2 séculos e meio, quase 3 séculos antes, os portugueses desenvolveram uma metodologia matemática de calcular a latitude. E, no final, eu acabei escolhendo uma rota interessante, saindo do sul da África, entrando no eixo da famosa corrente de Benguela, passando entre as ilhas de Ascensão e Santa Helena, e depois começando a descer pela corrente do Brasil para chegar no norte de Salvador. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o meu barquinho passou por todos os testes, ele foi projetado para capotar. Um engenheiro naval aqui de São Paulo um dia falou, seu projeto está errado, você não pode fazer um barco incapotável, você tem que abraçar o problema, você tem que ter um barco feito para capotar, eu vou desenhar esse barco para você e você virá capotando que nem um tarado da África até o Brasil. Eu achei que era uma piada, que era uma brincadeira, mas ele estava absolutamente certo. Eu capotei algumas vezes, tive problemas com os tubarões, né? Eu já tinha lido que os tubarões vêm se esfregar todos os crepúsculos, eles não comem barcos, mas eles querem, quando vem um objeto à deriva, eles querem identificar se é comestível ou não. E eu fui me acostumando, é desagradável, me arrependi de fazer o casco com apenas 9 milímetros de espessura, mas aí aconteceu um problema que eu não esperava, eu não tinha experiência de navegação na época, e eu pintei o fundo do barco com apenas uma demão de tinta venenosa, de tinta anti-incrustante, e de tanto raspar o fundo todas as manhãs e entardeceres, os tubarões acabaram arrancando a tinta, e aonde as manchas de tinta saíram, começaram a crescer uma espécie de molusco chamado lepas,
que grudam em objetos à deriva ou de baixíssima velocidade, e de repente o barco começou a frear e começou a ficar pesado para remar, e de repente os tubarões mudaram de atitude. Quando as lepas cresceram, eles não se esfregavam mais assim como faziam antes, eles passaram a dar golpes violentos, a bater nos tufos de lepas, e eu pensei, meu Deus, por que eles mudaram de atitude? E aí eu entendi que eu estava sendo acompanhado por um cortejo de dourados coríferos, né? Que ficam na sombra do meu barco esperando os peixes voadores, os cardumes de peixes voadores baterem no casco para eles atacarem os voadores. E os tubarões gostam de atacar os dourados, que são bem rápidos. E o que eles faziam? Eles batiam nos tufos de lepas, soltavam na verdade, eu falei crustáceo, mas é um molusco que cresce, uma conchinha que tem um cabinho, parece um percebes. Deve ser muito próximo do percebes que tem em Portugal. E eles soltavam essas lepas para atrair os dourados. Os dourados, quando viam as lepas soltas, eles entravam em frenesi para comer as lepas, e aí os tubarões atacavam os dourados. Então, eu acabei descobrindo um ecossistema muito peculiar sobre o qual eu nunca tinha lido nem nada, só passando pela experiência. Depois, falando sobre ciência e navegação, o ano passado eu fiz uma espécie de... todo ano a gente faz um brinde para dar para os nossos clientes. A gente tem uma marina que tem mais ou menos 300 embarcações, eu acho que talvez a maior marina molhada no Brasil. A gente só tem barcos na água, não temos barcos no seco, não queremos ter. E tem gente do mundo inteiro morando em veleiros, viajando, lá, se chama Marina do Engenho. E eu ganhei essa peça aqui há uns anos atrás, estudando essas formas incríveis dos barcos brasileiros, que são únicas no mundo e que são talvez a herança cultural que a gente recebe de Portugal mais preciosa e talvez menos conhecida que nós temos. E aí um louco na Bahia, baiano, acabou me presenteando com, eu chamo de um computador baiano, mas na verdade é um computador português. E o computador é isso aqui. O computador é exatamente isso aqui, é uma tábua. Essa aqui tem 20 por 40 centímetros e tem essas linhas e gabaritos que foram traçados. E com essa tábua, um mestre saberista em Camamu, na Bahia, constrói uma embarcação de 120 toneladas, de uma beleza absolutamente ímpar, sem usar uma régua, um prumo, nada. Todas as proporções de um quase navio de madeira, um barco gigante de 120 toneladas, estão nessas linhas aqui. E a gente acabou entendendo qual é a lógica matemática geométrica dessas linhas, e eu acabei descobrindo que isso provavelmente os portugueses trouxeram de Goa, na Índia, logo no início do século XVI, lá por volta de 1500 entre 1510 e 1530, alguma coisa assim, retornando da Índia. Na Índia não se conhece mais isso aqui, quer dizer, há quase 5 séculos, só que na Bahia eles ainda fazem os saveiros usando essas tabuinhas. Se você fizer uma visita para a gente em Paraty, e esse computador, que na verdade é um gabarito, né, se chama graminho. Se você passar por Paraty um dia e estiver lá, você vai ganhar um graminho para fazer o seu barco. Mas o livro foi uma outra travessia. E eu acho que eu fui feliz também. Eu sempre gostei muito de escrever, gosto de corrigir texto, fazer revisão de texto. E eu demorei um ano para fazer o livro. Foi quase que um fiasco total. Na época, a travessia fez muito barulho na imprensa, no Brasil, não sei o quê. E a editora José Olímpio tinha sido comprada pela Xerox, estava cheia daqueles yuppies de marketing que acham que entende tudo de marketing, falam um monte de palavrão. E não, temos que aproveitar o momento de marketing enquanto o remador está na mídia, lançar na semana que vem. Eu falei, não, eu vou escrever o livro. E eu demorei um ano para escrever, o livro ficou simpático.
Mas essa história das baleias foi engraçada, era fruto da minha ignorância, o meu pavor. Imagina, naquela época eu olhava para uma ave e falava, olha, uma gaivota, olhava para uma jubarte e falava, olha, uma baleia. Né? Hoje, se eu falar isso, minhas filhas me batem. Né? Eu já era velho, eu tinha 28 anos de idade, e o fato, eu não sabia que as baleias jubarte, quando terminam de acasalar na Geórgia do Sul, né, na Convergência Antártica, elas sobem, contornando esse mecanismo que os portugueses descobriram, e elas, da costa sul-africana e da costa da Namíbia, elas vão seguindo esse eixo de correntes favoráveis em direção à Bahia. E nesse período da travessia do Atlântico, elas vão desmamando os filhotes que nasceram para o lado de lá, para o lado africano do Atlântico. Então, na região onde eu estava, perto de Salvador, elas já estavam desmamando os seus filhotes. E é normalmente nessa época, em setembro, que acontece essa chegada das humpback, né, das baleias jubarte. Mas, na época, eu não sabia distinguir. Foi em 1984, em setembro de 84. Eu saí em junho da Namíbia e em setembro já estava me aproximando da costa brasileira. E eram assustadores e maravilhosos também, os saltos que elas fazem. Né? Recentemente, a gente fez uma viagem para o nordeste do Brasil, de veleiro, e a gente fotografou uma jubarte integralmente fora da água. Ela deu um salto tão impressionante que até a cauda saiu da água. É uma foto muito bonita. A gente aprendeu muito lendo história. Eu achei muito bacana a ideia do canal de vocês. Depois dessa travessia, eu acabei fazendo vários barcos, fiz mais de 40 viagens para o continente antártico, fiz as primeiras incursões em solitário, além do Círculo Polar Antártico, em barcos que são vistos como muito modernos, em alumínio, com desenhos bem inovadores, e, no entanto, esses barcos têm muito desse conhecimento que eu fui descobrindo nos livros de história, estudando as viagens portuguesas. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.